Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponto Teológico, e olha só, acabou de chegar, não tem nem 5 minutos, chegou agora, ia fazer review de outro livro aqui, e como ele chegou e muitos de vocês ainda não têm, vou mostrar um pouco aí desta obra aqui, Cristianismo Falsificado, de Roger Wilson, editora CPAD, A Persistência de Erros Históricos na Igreja. Muito interessante, uma obra com mais de 160 páginas, quase 170 páginas, e nós vamos mostrar aqui o sumário, ler um trecho para você observar, para você ver aí. Certamente eu ia dizer assim, para ver se vale a pena. Com certeza vale a pena. Uma obra sensacional. Mas vai deixando um like aí para você não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Ative o seu sininho da notificação para você receber os reviews, as lives. Dê uma olhada na nossa playlist para você acompanhar as nossas aulas. Né? Temos teologia para iniciantes, as nossas aulas são totalmente gratuitas, tá certo? E compartilhe esse vídeo aí para ajudar a engajar o canal, seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, tá certo? Para ajudar a gente aí a engajar. Dê o like, comente. E se você deseja ser um apoiador do nosso canal, isso, aí embaixo você vai ver aí no link, né, o Apoia-se. A partir de R$ 5 você pode tornar-se um apoiador do nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né? E o que vai acontecer? Quando nós alcançarmos a meta que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livro de teologia, tá certo? E temos também aqui embaixo, no link, o Apoia-se. Você pode nos abençoar com qualquer valor, de maneira aleatória, tá certo? Um livro aí sensacional, né? O Roger Wilson, acho que é o primeiro livro do Roger Wilson publicado pela CPAD. Tem outras obras dele publicadas pela editora Vida, né? Editora Reflexão, é um arminiano conhecido, professor de história da igreja. Vou mostrar um pouco aqui para você ver quem é. O Roger Wilson é professor de teologia e ética cristã, Cátedra Foy Valentino, Seminário Teológico de George Truth da Universidade de Byron, em Waco, Texas, sendo especialista em teologia histórica. É pregador, professor e palestrante frequente em igrejas e organizações locais. Ele saca bastante aí sobre a história da teologia, tá certo? E vou mostrar aqui um trecho, vou mostrar o sumário. Só lembrando você, para você ter uma ideia, ó, esse livro que eu comprei é exatamente para sortear entre os apoiadores do nosso canal. Nós temos o grupo do WhatsApp da família Point, tá? Nós não alcançamos ainda a meta financeira. Você vai dar uma olhadinha lá, você vai ver que nós não alcançamos. Mas, assim, de tempos em tempos, tenho sentido, assim, o desejo de abençoar os irmãos, né, que estão conosco, fiel ali, contribuindo. Então, eu vou sortear esse livro para os apoiadores, mesmo sem ter alcançado. Fizemos isso nesse mês de dezembro, o último aí, presente de Natal para o pessoal. E agora comprei essa obra aqui para sortear para eles, mesmo não tendo alcançado a meta financeira. Então, torne-se um apoiador nosso aí, tá vendo? A gente já sorteou livro, nós já sorteamos canecas, mesmo sem ter alcançado a meta. Quando a gente alcançar a meta, vai ser todo mês, entendeu? Então, veja o sumário, ó, entendendo a heresia, entendendo a ortodoxia. Capítulo 3, o pai de todas as heresias do gnosticismo. Capítulo 4, causando problemas para a revelação divina, o montanismo e o marcionismo. 5, duvidando da divindade de Jesus Cristo. O adocionismo, o arianismo e o nestorianismo. Contestando a trindade, o subordinacionismo, o modalismo, o triteísmo, são heresias, né, que atacam a trindade. Pondo de lado a graça, o pelagianismo e o semi-pelagianismo. 8, fazendo de Deus um monstro, o determinismo divino. Olha. Reduzindo Deus a um tamanho gerenciável, deísmo terapêutico moralista. E 10, usando Deus para ganho pessoal. Olha, eu senti de ler esse trecho aqui, eu ia ler outra coisa, mas só vou ler aqui só para mostrar um pouquinho. Página 121, só um trecho. Essa obra que eu comprei chegou para mim, vou sortear para os apoiadores, mas eu vou comprar o meu também, sem dúvida, o meu para mim poderia também. Ó, fazendo Deus um monstro, determinismo divino. Vamos ver o que diz, ó. Até agora examinamos heresias oficiais do cristianismo, as crenças rejeitadas pelos concílios ecumênicos da Igreja indivisa e pelos principais reformadores protestantes do século XVI em diante. São doutrinas que quase todos os líderes cristãos de todos os principais ramos do cristianismo rotularam de heresia. Nestes 3 últimos capítulos examinaremos as crenças comuns entre os cristãos que são seriamente erradas e destrutivas ao Evangelho, porém nunca condenadas como heresias pelos concílios ecumênicos. Inevitavelmente, certa quantidade de juízo de valor individual e pessoal e de certa subjetividade entra em cena ao declarar-lhes heresias. Creio que
Se abordassem essas crenças, quase todos os pais e mães cristãos primitivos, para não falar dos apóstolos, ficariam horrorizados e iriam rejeitá-las. São crenças, para dizer o mínimo, extremamente controversas entre os cristãos, e o são há muito tempo, praticamente desde que surgiram. Infelizmente, cada uma sua razoável e até atraente para alguns seguidores, muitos devotos de Jesus Cristo. Cada uma está ficando cada vez mais popular neste início do século XXI. Cada uma causa uma preocupação significativa e até turbulência nos círculos cristãos, sobretudo nas quais as crenças são levadas a sério como quesitos importantes para o cristianismo autêntico. Nos 3 casos finais, a palavra heresia muda de significado. Nesses casos, não é oficial, mas não oficial e ponto de debate e controvérsia entre os cristãos autênticos. Mas, no meu entender, no de outras pessoas, é um epíteto apropriado. Em outras palavras, eu não me afiliaria a uma igreja que promovesse uma ou mais dessas crenças, porque, embora contenham um núcleo de verdade, como ocorrem com quase todas as heresias, elas distorcem o evangelho, deixando-o irreconhecível. Vou dar um pulinho para cá. Ó. O que é determinismo divino? Nas palavras de um pastor, professor, escritor e evangelista cristão, muito popular, absolutamente tudo que acontece sem exceção foi planejado, ordenado e governado por Deus. É o ensino agostiniano e calvinista padrão, né? O chamado de decretos, né? Agostinho, o primeiro bispo cristão e pai da igreja, ensinou isso. João Calvino, reformador protestante, concordou incondicionalmente, assim como Ulrich Zwingli, seu antecessor, menos conhecido da reforma suíça. Ao longo da história cristã, pelo menos desde Agostinho, a crença de que Deus é a realidade determinante, que Deus planeja, ordena e governa o que quer que aconteça sem exceção, tem sido comum e popular, especialmente entre o ramo do protestantismo, conhecido como reformado. O cristianismo protestante reformado especializou-se tradicionalmente em enfatizar a soberania e a providência de Deus e a predestinação de todas as coisas. Mas esse tema não começou com o surgimento do protestantismo reformado na Europa durante a Reforma. Podemos encontrá-lo aqui e ali entre os cristãos católicos que remontam a Agostinho, no século V. Para nosso propósito aqui, determinismo divino significa a crença explícita ou implícita de que Deus determina todas as coisas de acordo com um plano pré-concebido e por seu poder onipotente, incluindo o pecado e o mal. De acordo com todos os relatos, Agostinho de Hipona foi o pai mais influente da igreja e o primeiro teólogo do cristianismo ocidental latino, desde o século V, pelo menos até a Reforma. Escreveu numerosos livros e lutou contra heresias como o pelagianismo e o donatismo. Seus tratados sobre a Trindade e a Graça e a sua obra grandiosa, intitulada A Cidade de Deus, são consideradas as obras padrão fundamentais da teologia, especialmente para os católicos, os protestantes, magisteriais, por exemplo, os luteranos e os anglicanos. Mas nada disso significa que ele está acima das críticas. Lutero criticou Agostinho, a quem ele admirava muito, por não entender a justificação pela graça somente pela fé. Os anabatistas, os reformadores radicais, romperam com Agostinho por muitos assuntos, mas principalmente pelo batismo infantil, como salvífico e autoridade do Estado sobre a graça. Show de bola, né? Caramba! Então, eu sou fã de Agostinho, mas eu também discordo em muitos pontos, né? Nenhum teólogo é autor divino que escreve sem errar. Todos eles têm seus problemas, né? Então, é uma obra interessante, hein? Ó, as heresias históricas não morreram ou desapareceram. Cada geração possui a sua própria cota delas. As versões modernas continuam a atormentar as igrejas e a minar as boas novas de Jesus. Neste livro, Roger Ossoff descreve as maldições que as heresias como pelagianismo, semi-pelagianismo e a teologia da prosperidade trazem para a igreja. Pois é. Para Roger Olson, o determinismo calvinista é uma heresia. Então, interessante, né? É importante. Eu estou lendo, por exemplo, o livro de John MacArthur, o tempo todo ele só fala só de predestinação, determinismo, calvinismo. Ai, né? Para mim que sou arminiano, tem uma luta para me ler. Mas estou lendo, John MacArthur. Então, você que é calvinista, é interessante também ler o outro lado, né? O que pensa o pensamento opositor arminiano de Roger Olson, tá certo? Um abraço, deixa o like aí, compartilha, Deus abençoe e até a próxima.